Amém, só força. Boa noite, que bom estar aqui com vocês. Agradecido pelo convite, pela recepção e por todos os olhares que eu sei que são sinceros. Deus abençoe vocês de verdade. Eu sou Pedro Vulcos, eu sou pastor líder dos adolescentes lá da Lagoinha, o Legacy Team. Trouxe aqui hoje comigo o Matheus Canguçu, que é o nosso coordenador de células GC, e o Arthur Egg, que é o líder do nosso departamento chamado Link, que é um departamento de criatividade e comunicação entre os ministérios, literalmente linkando. E hoje eu trouxe eles para estar aqui com vocês, deixando claro que antes de qualquer coisa estar aqui com vocês, pra gente é um remédio, sabe? É combustível para o nosso coração. Eu conversava com o pastor Yuri, com Israel, tem 19 cultos que nós não nos encontramos, sabe, como igreja lá, já vai para quase 5 meses que a gente não vê isso. Eu tenho ministrado nos outros cultos lá da Lagoinha, mas os adolescentes eu não vejo eles, como eu tenho visto vocês assim. E glória a Deus pela vida de vocês, glória a Deus pela família de vocês, pela liderança de vocês, glória a Deus por vocês estarem aqui e que Deus possa continuar reinando na vida de vocês. Eu estou aqui hoje para dar continuidade a tudo que Deus tem feito neste lugar, a partir em vocês. Quando o Yuri me convidou, ele me passou o tema e pela primeira vez eu não senti uma resistência nítida em compartilhar a minha história de vida. Muitas pessoas me perguntam e eu às vezes desvio do assunto, às vezes vou em outra direção, mas eu tenho entendido que tudo que o Senhor me permitiu viver desde os meus 16 anos até agora, eu faço 32, segunda-feira, precisa ser compartilhado. Então, você que está assistindo pela internet, essa é a primeira vez que eu vou abrir algumas coisas da minha vida aqui. Eu espero que seja uma bênção, espero que edifique vocês. Eu quero começar por um versículo que guiou e guia a minha vida, e que de certa forma me traz uma responsabilidade, que enche a minha mão de calo e que me deixa todos os dias disposto a levantar e continuar correndo atrás daquilo que Deus me chamou para fazer. É Jeremias, abre Jeremias capítulo 1, a partir do versículo 4. Se você pode, abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 1, a partir do versículo 4. A versão da Bíblia que eu estou lendo aqui hoje é NVI, tá? Está escrito: a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Vamos orar? Pai, sua palavra é linda, tua palavra é tudo, tua palavra é lâmpada para os nossos pés. Eu oro, Deus, em teu nome, para que assim como o meu coração estremece e se alegra, o coração de todos e todas aqui, de uma forma especial e inédita também, estremeça e se alegra. Deus, eu quero dar continuidade a essa oração de um avivamento que transforma realidades, que transforma cidades, que marca gerações e que impacta a sociedade. Deus, eu oro para que hoje ninguém saia daqui pensando que é menos do que o Senhor chamou para ser. Eu oro, Deus, para que isso seja real em nossa vida e para que qualquer pessoa que venha fitar os nossos olhos ao fim dessa reunião possa ter a certeza de que nós estamos mais do que nunca certos de que o Senhor tocou a nossa boca e nos deu palavras para transformar gerações. Eu te peço em nome de Jesus, continua em nós e através de nós. Amém. Pessoal, meu nome é Pedro Henrique Pinto Soares, tenho 31 anos. Sou casado desde 2011 com a Pérsia, minha esposa. Nós temos 2 filhos, Bernardo e o Vitor. O Bernardo tem 7 anos e o Vitor tem 5.
Nós nos casamos muito cedo. Eu tinha 22, ela 22 também, e com 23 anos nós já éramos pais. O Bernardo nasceu muito cedo. Isso mudou a minha realidade, isso mudou a forma de olhar o mundo. Mas antes disso rolou um monte de coisa. Primeiro, é bom falar que tudo, galera, tudo que eu vivo hoje começou de uma forma muito despretensiosa, de verdade. Eu cresci em uma comunidade de fé muito boa, muito acolhedora, muito família. O pastor é um homem muito especial para mim, para toda a minha família, e lá eu aprendi muito. Eu tenho amizades que já vão para mais de 15 anos, são amigos reais. E lá nós tínhamos uma condição de estudar muita teologia. Foi lá que eu iniciei os meus estudos em teologia, foi lá que eu comecei a me interessar por filosofia, por história, e acabou que isso se transformou em algumas das minhas graduações. Mas foi lá que eu comecei a ter um olhar para a cidade. Antes disso, eu já tinha ido para a igreja muito cedo, em 98, cara, para a igreja Peniel, na rua Peçanha. Não sei se vocês conhecem, mas foi lá a primeira igreja que eu frequentei. Mas eu só frequentava, jogava bola, ia nos acampamentos, eu não levava muito a sério, até que lá para 2003, 2004, eu escuto um chamado muito diferente. A igreja lá não faz muito apelo. Nos 16 anos que eu fiquei lá, acho que aconteceram 16 apelos, talvez um por ano, e eu disse sim a um desses, né? Eu levantei a mão num desses e fui lá na frente. Eu não sabia nem o que eu estava fazendo, mas daquele dia em diante a minha vida mudou. Eu me lembro que naquele dia os meninos me chamaram para tomar uma saída depois do culto, sabe? Normal. Vai voltar a ser normal para a gente, em nome de Jesus. E naquele dia eu estava muito receptivo, assim, à mão de Deus, sabe? Muito, muito, muito. Essa parte engraçada. Estava andando ali na Brigadeiro Eduardo Gomes, acho que vocês devem conhecer a região ali na noroeste de BH, não é muito longe daqui. A gente estava indo ali para o Açaí Gospel, para o Colê. Resenha vai, resenha vem. Eu já era próximo dos meninos, eu não ainda estava inserido no corpo, mas já era amigo, já conversava e tal. E indo para lá, a gente tá andando e de repente cai uma galha assim, no lugar que a gente estava passando, só que aquela galha para em cima de uma calha, sabe? Essas calhas de alumínio, eu acho que é esse o material. E foi exatamente em cima de mim assim. E naquele dia eu estava tão sensível que foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus me falando: olha, eu preciso que você acredite que de agora em diante eu vou cuidar de qualquer coisa que acontece na sua vida. Não vai cair um galho na sua cabeça se eu não permitir. Daquele dia em diante eu falei: nossa, isso é mais sério do que eu imagino, porque eu sequer tinha clamado para ouvir a voz de Deus, sabe? Às vezes a gente clama, ora e força para ouvir a voz de Deus, e a real é que às vezes não escuta, galera. A gente sabe disso, às vezes fica um negócio meio fictício, mas naquele dia foi claro quando Deus disse: olha, não vai cair nada sobre você, ninguém vai te atingir se eu não permitir. O tempo foi passando e nós iniciamos um grupo de rap na igreja. Foi quando eu me descobri o MC. Quando o pastor me chamou no canto e falou: olha, você sabe usar as palavras como eu nunca vi ninguém usando. E a igreja era repleta de idoso e idosa. Eu falei: pastor, não tem nem como cantar rap aqui dentro. Ele falou: tem, filho, só canta. E ali nós começamos um grupo de rap chamado Rima Sambada. Qual que era a proposta do Rima Sambada? Unir a teologia, na época bem reformada, né, com a musicalidade brasileira. Então, naquela época eu comecei a estudar a música brasileira, o chorinho, o samba, a bossa nova, a MPB e muita teologia. E as portas foram se abrindo e começamos a ir nas igrejas. Um pouquinho assim, mas ia direto. Todo mês tinha uma igreja para ir. E o pastor me falou: olha, filho, às vezes vocês cantam uma coisa e vai alguém e prega totalmente diferente. Isso é horrível, né? Não sei se já aconteceu com você. Você vai, canta um negócio, aí vem um pastor e ministra o contrário. Você pregou uma coisa, ele vem e fala uma heresia em cima de você, desconstrói tudo e é horrível. A vontade que você tem é de desaparecer. Ele falou: vamos trabalhar para que isso não aconteça. Eu vou te ensinar a pregar, que aí você canta e prega. Eu falei: tá bom, pastor, se o senhor ouviu isso, tá bom. Então naquele tempo eu comecei a ser discipulado por um homem que mudou minha vida. Por um homem que acreditou em mim quando... Sabe, eu era de fato um menino legal, eu era um cara sem
grandes problemas dentro de casa, mas eu não levava a vida a sério. Na minha opinião, eu ainda podia jogar bola, na minha opinião, eu podia ser qualquer coisa. Eu não tinha, sabe, quando você não tem plano, você fala assim, cara, se eu trabalhar de qualquer coisa, tá bom. Se eu viver o resto da vida ganhando R$1.000, para mim tá ótimo, cara. Se eu conseguir uma motinha para eu ir na casa da minha namorada, tá ok, a vida é isso mesmo. Tava ok, tava deixando a vida me levar. E de repente eu comecei a gostar, de repente eu comecei a me apaixonar por aquilo de pregar, por aquilo de conversar com as pessoas. E o Rima Sambada foi fluindo, até que em 2006 aconteceu algo que mudou minha vida e mudou a vida de Belo Horizonte. Aí você já vai começar a entender do que eu estou falando. Em 2006 eu conheci um sujeito e nós começamos a conversar a respeito de começar a mudar Belo Horizonte. Esse cara não é cristão. Eu era um cristão em formação. A gente conversou essa semana, isso é muito fresco. Eu nem imaginei que eu ia contar isso para vocês. Nós conversamos essa semana. E ele me falou, cara, eu não acredito que quando você conversou comigo, planejando aquilo, você ainda tinha 18 anos. Eu falei, irmão, nem eu lembrava que eu tinha 18 anos. Ele falou, então quer dizer que naquela época nós planejamos o que é hoje a maior batalha de MCs do mundo, que é o duelo de MCs. Eu falei, irmão, a gente não imaginou que ia ser isso. Mas foi naquela época, com 18 anos. E como que surgiu isso? Surgiu da vontade que eu e meus amigos da igreja tínhamos de rimar na rua, de fazer batalha de rap, mas não tinha lugar. E de repente nós propomos encontrar ali na Praça da Estação, em agosto de 2007. E ninguém sabia o que fazia, o que pode, o que não pode. Não existia batalha de rap em Belo Horizonte. Eu falei, irmão, não pode falar palavrão, não pode xingar a mãe, não pode xingar a namorada, não pode nada, sabe? Era como se estivesse dentro de uma igreja. A primeira batalha foi tipo uma igreja. As regras que estão lá até hoje são regras de um crente. E os caras falaram, e o prêmio? Eu falei, irmão, pega a inscrição de todo mundo, R$2 de todo mundo e tá bom. Vai dar, sei lá, 32 ou 16 reais, dependendo. E naquele momento nós iniciamos algo que mudou literalmente a história de Belo Horizonte, mudou literalmente a história da juventude no Brasil. Talvez seja distante para você, mas nós estamos falando hoje do movimento que iniciou grande parte da transformação social na mente do jovem e do adolescente no Brasil, que são as batalhas de MCs. Naquele momento nós começamos a trabalhar e eu precisei ser tudo naquele primeiro momento. Aí, naquele primeiro dia, quando começou, eu orei, falei, Deus, o que o Senhor quer que eu faça aqui? Ele falou, olha, pega o microfone e se inscreve. Eu, tá bom, eu nunca tinha batalhado, só assistia. Então naquele dia eu batalhei, eu fui o primeiro campeão do duelo de MCs e de repente as coisas começaram a andar no rap. E as coisas começaram a fluir. E eu não sabia o que estava acontecendo, sabe? De verdade, eu não sabia, eu não entendia. Só vencia algumas coisas e as pessoas iam me convidando. E de repente eu vi que eles estavam me olhando como um cristão. De repente eu vi que eles estavam me olhando como um cara crente. De repente eu vi que eu estava sendo analisado como um cara que não falava palavrão, como um cara que tinha uma namorada, como um cara que não bebia, como um cara que não usava droga. De repente eu vi que sobre mim estava caindo esse olhar. E de repente eu senti o peso. E de repente eu comecei a pedir mais ajuda ainda. Peça ajuda, sabe? Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. O senso de autossuficiência pode me matar e pode te matar. Ninguém chega a nenhum lugar sem pedir ajuda para pessoas mais experientes. Naquele momento as coisas começam a andar. Passa 2 anos vivendo de rap. O Alex Passos do Balaio me chama. Fala, olha, vem trabalhar na Rede Super. Falando, fazendo o quê, Alex? Falou, vem fazer rap aqui no Balaio. Eu falei, fazendo como? Ele falou, eu vou te dar um microfone, você só canta. Fui. Foi passando um tempo, fomos para a rádio, passando um tempo, eu lancei o primeiro CD em 2011, 2013 eu assinei um contrato, em 2013 eu já falei, olha, eu não quero isso para mim. Já estava sentindo no coração que Deus tinha outra coisa para minha vida. Talvez para você pode parecer muito distante, porque os nomes da cena do rap, os nomes da cena cultural são outra, mas Deus me permitiu estar bem próximo de algumas pessoas que hoje fazem muito barulho e eu não entendi quando Deus me chamou para estar dentro da igreja. Em 2014 Ele me chama e me coloca dentro da Lagoinha Savassi, sabe?
E nós começamos um trabalho lá, uma conexão cultura urbana, muito massa, trabalhando com a cultura de rua em BH. Em 2016, o Senhor me tira daquela zona de conforto totalmente legal, totalmente favorável, e Ele me envia para 7 Lagoas, para plantar uma igreja. Lá eu sou destruído, lá eu sou pisoteado, lá eu deixo de ser um cara conhecido na cena cultural, e lá eu sou mais um pastor perseguido por todos os outros pastores da cidade. Eu fui ordenado em pastor em 2014 ou 15, pulei essa parte, mas foi assim, foi natural a ordenação, gente. Eu não ouvi uma voz de Deus, foi natural. A igreja já me reconhecia como pastor e foi natural, foi muito natural. Lá eu aprendi que se o Senhor não chamar, não adianta ir. Às vezes a gente vai aonde o Senhor não chamou para ir, sabe? Às vezes a gente se coloca na condição de ir para um lugar que Deus não chamou para ir. Um dia desse eu estava ouvindo o Mateus, que está aqui pregando, e o Mateus jogou bola. Ele estava pregando, não lembro aonde que era, Mateus, se era GC, se a gente estava em outra igreja. Lembro que era uma galera e ele falou: hoje eu estou aqui. Eu abri mão de um sonho. Eu jogava bola, eu era profissional, joguei no Mineirão, estreia do Robinho no Atlético Mineiro, eu estava lá, eu vi aquilo, eu vivi aquilo. Eu olhei e falei: irmão, esse cara está aqui, abrindo mão de tudo. E naquele momento eu pensei, Mateus, a gente nem nunca falou disso, eu falei: olha, Deus muda a história quando Ele quer mudar. Deus transforma a realidade quando Ele quer transformar, e Ele nos leva para onde Ele nos chamou para ir. Você pode até ser bom jogador de bola, mas se Deus não te chamou para jogar bola, não vai fluir lá, cara. Você pode crescer, você pode ser um bom designer. Se Deus não te chamou para ser um designer, a parada não vai fluir como você imaginou que fluiria. E de repente eu vi que eu era um bom MC, que eu era uma pessoa articulada culturalmente, mas que não era só aquilo, que Deus precisava trabalhar no meu ego, que Deus precisava me tirar de um lugar para me levar exatamente para o lugar que Ele tinha me chamado. Então eu tenho certeza que se a palavra do Senhor não é o que nos guia, não adianta ir. Todos os dias eu acordo com a certeza de que o Senhor me chamou para viver o que eu estou vivendo. Eu não tenho dúvida de que o Senhor me chamou no ventre da minha mãe. Eu não tenho dúvida de que a minha mãe, todas as noites que ela orou, assim como foi dito, todas as lágrimas que foram derramadas para que eu chegasse até aqui, não foi em vão. Eu tenho certeza que o Senhor separa pessoas para fazer algumas coisas que Ele quer que essas pessoas façam. A questão é que às vezes a gente fecha o olho para isso, às vezes a gente não quer aceitar que abrir mão, a gente não quer aceitar que dizer sim, a gente não quer aceitar que viver o que Deus quer que a gente viva vai ser custoso, vai ser trabalhoso, vai implicar numa série de renúncia. Gente, você não imagina o quanto que eu sofri ao ver uma galera que, aí abrindo o coração, ver uma galera que fazia rap comigo na rua, milionária. Sabe o que eu fiz? Silenciei no Instagram, porque eu estava sentindo inveja. Estava sentindo inveja. Eu falei: irmão, esse cara dormiu comigo na rodoviária. A gente fazia tudo igual. Nós dormimos na rua. A gente juntava prata para comer pastel, dividia pastel. Hoje o cara está dirigindo tal carro, hoje o cara está morando em tal lugar, eu estou aqui. Com conta atrasada, sem viver o que eu imaginei que eu viveria. E eu comecei a deixar meu sentimento carnal aflorar. Eu falei: eu vou silenciar, porque está me consumindo. Eu vou silenciar, porque eu não posso acordar mais preocupado em ver a vida de fulano do que em saber a vida que Deus quer para mim. E nesse lugar, lá no interior de Minas Gerais, o Senhor começou a falar: olha, eu te chamei para falar algumas verdades que vão te custar a sua vida, que vão te custar o seu sossego, que vão te custar a sua paz, que vão te custar às vezes as suas noites de sono. Eu te chamei antes de você nascer para fazer algo que você ainda não está fazendo. Você estava fazendo pela metade. Então aqui eu vou te desmontar, aqui eu vou realinhar os seus passos, e aqui eu vou te forjar para você ser o homem que eu te chamei para ser. Naquele momento eu entendo que o Senhor de fato, Ele nos entrega sim a possibilidade de conhecer muitas coisas, mas de viver outras nem tanto.
Às vezes a gente baseia muito a nossa realidade. Não, a menina estudou comigo e hoje ela é médica. Não, o cara estudou comigo, hoje ele é tal coisa e eu não sou ninguém. Olha, Deus me chamou para viver aquela realidade. E é necessário entender que toda a minha história, toda a minha lembrança, ela converge para esse local aonde eu estou. Ela converge para esse local aonde o Senhor me permite olhar para Belo Horizonte, onde o Senhor me permite dialogar com Belo Horizonte, onde o Senhor me permite trabalhar nas áreas culturais. Por quê? Porque tudo que eu vivi para chegar nesse ponto foi Deus me conduzindo para me colocar com a humildade, com a hombridade, com a honestidade, sem prepotência. Ao fim do meu ciclo nessa igreja, o Senhor fala claramente: você vai voltar para Belo Horizonte, você vai se inserir outra vez na zona cultural, na área cultural de Belo Horizonte. Eu falei: como, Senhor? Tem 7 anos. 7 anos que eu parei de colar, 7 anos que eu parei de rimar, 7 anos que eu desapareci. Ele falou: volta. Quando eu voltei para Belo Horizonte, deu 2 meses, aí eu recebo uma ligação, aí pode deixar gravado, eu recebo uma ligação do meu clube de coração. O mesmo clube do pastor Israel, eu torço pro Atlético. Os caras me falam assim: olha, Vux, nós vamos fazer uma música, cara, de 111 anos pro clube. Eu falei: ó, que massa. E eles falaram assim: ó, e nessa música tem o Djonga, tem o Freud, tem a Clara, tem o FBC, tem o Hot, tem o Chris, e a gente queria te convidar. Eu falei: mano, você quer me convidar pra quê? Pra eu passar vergonha? Pra que você quer me convidar? Eles falaram: a gente quer te convidar porque seu nome surgiu aqui, uma pessoa citou seu nome, e a gente quer te convidar. Eu falei: então tá bom, então eu vou. Eles falaram assim: e o mais legal é que o show vai ser no dia do aniversário, lá no Mineirão. Deve ter umas 50 mil pessoas. Eu falei: irmão, então é agora que eu volto. Era a brecha que o sistema queria, irmão, é agora. Deixa comigo. Nós gravamos a música, tá na internet, chama Contra o Vento. Irmão, eu evangelizei do meu primeiro ao meu último verso. Do meu primeiro ao meu último verso, e para a glória de Deus, você pode ver todos os react, pode ver aí, ó. Deus permitiu que o meu verso, no meio desse monte de monstro e monstra, se destacasse. Eu estava 7 anos parado. 7 anos parado. Dali no estúdio, conversando com o Cris fala: Vux, volta a batalhar, mano. Eu falei: pra quê, irmão? Pra perder? Esses meninos tudo vão me engolir. Ele falou: volta a batalhar, cara, todo mundo tá com saudade, vai começar o Nacional. Eu falei: vou orar. Ele falou: ora mesmo. Orei. Deus falou: filho, eu preciso de você lá. Entrei naquele sistema da competição que é muito acirrada, né? Um campeonato brasileiro de batalha. E eu fui eliminado na semifinal, isso ano passado, semifinal da região sudeste. Atualmente eu sou o mineiro melhor classificado no ranking nacional de batalha de freestyle. Isso depois de 7 anos parado, pastoreando mais de 600 adolescentes, com 2 filhos, casado e cuidando de um monte de coisa. Faltou uma batalha para que eu viesse para Belo Horizonte disputar a grande final. E ao terminar aquilo, eu percebi que Deus não queria que eu ganhasse. Sabe por quê? Porque eu ainda não estava pronto para colocar os meus pés no chão e apontar para Ele a glória, mesmo depois de tudo. Naquele momento eu percebo que as pessoas estavam me ouvindo e ouvindo coisas que eu não imaginei que eu estava falando. Eu começava a receber mensagens, as pessoas falavam: cara, dá vontade de chorar, dá vontade disso, dá vontade daquilo. Eu queria ter conhecido esse Deus que você fala antes de sair da igreja corrido. Eu queria ter conhecido esse Deus que você fala antes de ter me julgado inferior a outras pessoas. Mas agora eu estou tão ferido, tão ferida, que eu não consigo voltar. E eu percebo, gente, por que eu estou contando isso? Porque daqui a pouco eu saio de cena, sabe? Daqui a pouco eu saio, daqui a pouco Deus me chama para outro. Mas fica Belo Horizonte, fica São Paulo, fica Rio de Janeiro, fica o Brasil, para a gente dialogar, para a gente entender como que nós vamos transformar uma geração. Eu quero partir para o final trazendo algo, contando 2 coisas para vocês. Primeiro, uma oração que eu fiz em um acampamento de adolescentes. Tem muito tempo isso, muito tempo. E caixa direitinho com essa parte onde o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse: ponho em sua boca as minhas palavras.
contar para vocês uma oração que mudou minha vida. Pensa bem antes de fazer ela, porque se o Senhor colocar a mão na sua boca, você vai ter que falar. Era um acampamento, estava todo mundo pulando, todo mundo daquele jeito. O Senhor me leva para, sabe, eu não sei o que rola. Acampamento sempre tem uns lugares frios, que parece Antártida, parece o Alasca. Deus me levou para o lugar mais frio do acampamento. Eu fui andando. Estava tudo quente, só lá que estava frio. De repente eu cheguei e senti vontade de ajoelhar. Ajoelhei. E eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu de repente falei assim: Senhor, põe na minha boca as palavras que ninguém nunca disse. Naquele momento eu senti meu coração esquentando. Naquele momento eu senti meu corpo trepidando. E eu levantei muito rápido. E a minha vontade foi de voltar imediatamente para o lugar onde eu estava e continuar no meio do povo. Porque o Senhor falou: olha, eu te enchi, te voltei para o meio do povo, porque eu não quero que você fique sozinho. Você foi sozinho só para orar. Agora você volta para compartilhar. Eu voltei para compartilhar. E daquele dia em diante eu sabia que o Senhor estava me colocando palavras para dizer para a cidade. Teve uma outra oração que eu fiz aqui perto, no Monte Palmares, um pouquinho antes de ir trabalhar na rádio. O Senhor nos colocou para trabalhar na rádio Extra FM. Eu não sei como é que é a Extra hoje, mas na época a Extra era top. Fazia até um evento chamado Axé Brasil, não sei se você lembra disso. Parava Belo Horizonte. Era a rádio mais ouvida no horário. E aqui no Monte Palmares eu tive a ousadia de pedir ao Senhor para me permitir falar para Belo Horizonte. Eu tive essa ousadia. Eu virei para a parte da cidade, abri os braços e falei: Deus, deixa eu falar com a cidade. Deu 3 meses e pouco, o Senhor me permitiu estar em uma rádio. E eu entendi, eu falei: Deus me permitiu falar para a cidade, porque toda casa tem um rádio. E todo mundo pode me ouvir. Todo mundo. Naquele momento eu entendi que Deus ouve a oração do justo e Ele nos permite chegar aos lugares que Ele tem para a gente. Quero finalizar contando um testemunho onde casa exatamente com isso. Hoje eu dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Eu comecei a me orgulhar muito de ter conseguido algumas coisas com a música, sabe, com o ministério. Comecei a me orgulhar mesmo. PlayStation 4, televisão 4K, comecei a me orgulhar. Fiquei vaidoso, eu falava para todo mundo: isso aí foi o rap que me deu, isso aí foi o rap que me proporcionou. Chegando em Sete Lagoas, dá 2 meses que nós estamos pastoreando. A gente vai para o culto, volta para casa, o portão está meio aberto assim. Minha esposa fala: moça, deixou o portão aberto? Eu falei: deve ter sido uma pedra. Vou descer, vou abrir e a gente entra. Na hora que eu entro, a casa tinha sido assaltada, roubaram tudo. Roubaram tudo sem imaginar, tudo. Tudo sem imaginar, até troféu das batalhas de Messias levaram. Tudo. Naquele momento eu paro no meio da sala, vejo a sala vazia. PlayStation não estava, TV não estava, os jogos não estavam, quadro não estava, cadeira não estava, tapete não estava. Eu parei, falei assim: Senhor, o que Tu queres de mim? O Senhor só falou, foi claro no meu ouvido, gente, claro. Falou claramente: eu tirei tudo que você disse que o rap te deu, para de agora em diante você falar que eu é que te dou. Naquele momento eu arrepiei todo e falei: Pai, me perdoa. Me perdoa. Nada do que eu conquistei lá fora vale mais do que o que o Senhor está me entregando, nada. E naquele momento em diante eu falei: olha, vale a pena viver o que Deus nos chamou para viver. Vale a pena fazer o que Deus nos chamou para fazer. O Senhor está dizendo com Jeremias aqui que Ele estaria com Jeremias. Deixa eu te falar, você acha que é fácil quando eu estou na frente de um público defendendo princípios cristãos? Literalmente eu sinto dor no corpo. Já precisei que pessoas dirigissem meu carro após participar de alguns eventos que eu não tinha condição de dirigir. Todas as vezes que eu falo algo na internet, as pessoas me agridem de forma digital. Todas as vezes.
me chamam de lunático, me chamam de louco, me chamam de pirado, todas as vezes. Todas as vezes. Mas eu entendi que o chamado está muito mais ligado a lágrimas do que a sorrisos. E eu entendi que foi por isso mesmo que a Bíblia fala que Jesus chorou, e a Bíblia não fala em momento nenhum que Jesus sorriu. A gente precisa tirar um pouco do glamour dessa condição de que o chamado vai nos levar a viver só coisas boas. Hoje eu vivo um sonho, cara. Hoje eu vivo o que eu nunca imaginei que eu ia viver. Em 2011, eu cantei que eu moraria exatamente no lugar onde eu estou morando hoje. 2011, e aquilo para mim era muito, muito distante. Demorou 2020 para que eu estivesse lá. Essa semana eu conversava com um amigo, ele falou: cara, demorou 13 anos para que você chegasse nesse ponto que nós estamos te chamando para ocupar, na área cultural de Belo Horizonte. 13 anos. Talvez a idade de alguns aqui, ou próximo da idade. 13 anos. Em momento nenhum, se eu falar com vocês que eu tive vontade de jogar para o alto, eu estou mentindo. Momento nenhum. Eu chorei, eu sangrei, eu adoeci, mas em momento nenhum eu esqueci do que Deus tinha me falado naquele dia que eu saí da igreja e caiu um galho sobre minha cabeça e Ele falou que estaria comigo. Em momento nenhum. Momento nenhum. Não pense você que eu não tive convites. Não pense você que eu não tive oportunidades. Nunca imaginei liderar célula na Lagoinha, que seja. De repente o Senhor me coloca para liderar um dos maiores ministérios de lá. Nunca imaginei. Eu vim da rua, galera. É isso que choca. Entendeu? É isso que choca, eu vim da rua. Eu sou formado em teologia, filosofia, história, eu dirijo um carro massa, moro num lugar massa, eu entro e saio do lugar que eu quiser. É isso que choca, sabe por quê? Porque Deus fez isso comigo. Porque Deus me colocou no lugar que Ele queria. Porque Deus me permitiu ter uma esposa que acredita em mim, filhos lindos. Porque Deus me permitiu trabalhar. Deus tem permitido o Yuri, Deus tem permitido Israel, Deus tem permitido o Léo lá na Central, Deus tem permitido vários pastores dialogarem com vocês para que vocês vivam coisas maiores do que nós já estamos vivendo, coisas mais intensas do que nós estamos vivendo. Cara, eu atuei numa área cultural, estou atuando em uma área cultural. Eu tenho certeza, eu não falo isso de um lugar de emoção, galera. Eu tenho certeza que vocês, essa galera que compõe a base adolescente do Brasil, essa geração, nessa década, vocês vão fazer muito mais do que todo mundo fez. Eu tenho certeza disso. Vocês estão recebendo o que ninguém recebeu. Eu não recebi 1% do que vocês recebem. Eu fui cuidado, mas eu não recebi tanta informação. Eu não recebi tanto auxílio como vocês têm recebido. Então eu quero finalizar. Eu nem sei contar testemunho, eu nem conto. Só compartilhei com vocês para vocês entenderem que Deus tira o pobre do monturo e coloca ele do lado dos príncipes. Só estou contando isso para vocês. Não pensa. No bairro onde eu cresci, todo mundo disse que eu seria traficante ou ladrão ou qualquer outra coisa. Hoje todo mundo que disse isso me pede oração para algum filho ou filha que está nessa situação que eles tentaram me amaldiçoar. Só estou aqui para te falar isso. Insiste, acorda, dorme, sentindo dor que seja, mas entenda que um dia você vai ter lembrança. Você vai olhar para o seu álbum de foto e vai falar: valeu a pena. Eu não fui um emocionado, eu não fui uma emocionada, eu não fui uma pessoa que se levantou e foi em qualquer direção. Eu fui onde Deus chamou. Que Deus te abençoe poderosamente. Se eu disse algo aqui que agrega no seu coração, guarda. Se eu disse algo que não edifica, deixa de lado. Mas em nome de Jesus, me encontra algum dia e diga que você saiu daqui com vontade de transformar alguma realidade diferente da sua. Fica de pé no seu lugar, vamos orar. Fecha os teus olhos aí onde você estiver, em nome de Jesus.
Eu não sei como você acordou hoje, eu não sei como você dormiu ontem. Eu não sei sobre o que você tem pensado, eu não sei sobre o que você tem planejado. Mas eu quero te pedir para você sair do lugar de normalidade. Sair do lugar de deixar a vida te levar para qualquer direção e, de fato, se posicionar de uma forma diferente. Fecha os teus olhos, eu vou orar. Meus irmãos, minhas irmãs vão ministrar uma canção aqui. E nós vamos continuar recebendo o que Deus tem pra gente. Fecha os teus olhos onde você estiver. Começa a orar antes mesmo que eu comece. Tem algo que é mais seu do que meu, algo que é muito mais seu do que meu. Para de perguntar por que aconteceu comigo, por que o meu sonho foi frustrado, e comece a agradecer por que foi com você, porque isso significa que você não saiu do olhar de Deus. Para de dizer: Deus, eu não passei naquele teste, por quê? Porque Deus não quis, cara. Não peguei aquela vaga porque Deus não quis. Começa a orar. Eu sei que é um momento difícil, a gente fica mais contido. Essas máscaras, gente, ninguém imaginava um trem desse. Mas vocês estão aqui, olha a galera que está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. Começa a orar para que as pessoas tenham lembranças de vocês. Quando eu morrer, cara, em nome de Jesus, vai ter uma estátua minha aí em algum lugar de Belo Horizonte, falando que eu fui um dos pregadores que mudou essa cidade. Eu tenho isso no meu coração. Tem estátua dos caras lá na Inglaterra, tem que ter nossa também, Yuri. Em nome de Jesus, aqui em Belo Horizonte, tem que ter. Caso contrário, é memoricídio. As pessoas estão matando as memórias. E ninguém vai matar o que nós estamos fazendo por uma geração. As pessoas vão lembrar o que eu e você e tantos líderes estão fazendo. As pessoas vão sentir nossa falta quando a gente partir. As pessoas vão lamentar quando a gente não tiver inserido. Porque vão falar: quando fulano tá, quando fulana tá, é diferente, é outra história. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar o que o Senhor tem feito na minha vida. É o Senhor que faz, Pai. O Senhor sabe a resistência, o Senhor sabe o quanto que eu nem curto, Pai, porque pode parecer que é vantagem, que é vaidade, mas é a sua obra. E assim como o salmista, Pai, disse: eu quero contar e cantar as maravilhas que o Senhor tem feito. Então, em nome de Jesus, que seja uma prática de todos e todas aqui, contar e cantar as tuas obras, as tuas maravilhas, o quanto o Senhor tem sido poderoso e misericordioso. Eu oro por cura nessa noite, por libertação nessa noite. Eu oro por renovação nessa noite. Eu oro por alegria nessa noite. E que não exista, Pai, em nós o sentimento de que acabou, porque ainda nem começou. Eu te agradeço e peço que o Senhor continue na direção dessa reunião. Em nome de Jesus. Amém.